Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje eu quero levantar a questão que é: onde é que andam as coleções de quiosque? Mas antes disso, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este vídeo e outros. Tal como eu disse na intro do vídeo, quero falar aqui sobre as famosas coleções de quiosque. E antes que digam que as coleções de quiosque ainda existem, e obviamente que existem, eu quero falar aqui, por exemplo, de algumas que fiz. Aqui o Peter Pan do Loisel, editado pela ASA. Temos também as coleções novelas gráficas, por exemplo, aqui o Via de Vingança, editado pela Levoar. Estas são as principais editoras que ainda mantêm esse tipo de coleções. Mas o meu foco aqui era mais em coleções como a coleção oficial de graphic novels da Marvel pela Salvat ou as antigas coleções de super-heróis pela Levoar, porque estas coleções, na minha opinião, tiveram uma importância muito grande, não só para mim, porque o primeiro livro de banda desenhada que eu alguma vez comprei foi este aqui, o espetacular Homem-Aranha Regressa às Origens, do John Michael Straczynski e do John Romita Jr., que foi o primeiro volume da coleção oficial de graphic novels da Marvel pela Salvat. E eu falo destas coleções de super-heróis porque claramente é um mercado que está a desaparecer aqui em Portugal. Temos um ou outro lançamento de Marvel pela G-Floy, naquela coleção preto, branco e sangue. E agora temos a de vir a publicar Batman e a publicar também algumas coisas da Vertigo. Mas durante muitos anos nós tivemos várias publicações de Marvel nas coleções Mix da Levoar, também nas coleções da Salvat, e também tivemos recentemente a coleção clássica Marvel, que também foi publicada aqui e distribuída nos jornais. E eu quero falar destas coleções porque, na minha opinião, eram coleções mix, ou seja coleções para integrar novos leitores, apresentando um vasto número de livros. Por exemplo, nesta coleção da Salvat, quem fez a coleção teve a coleção completa com 60 volumes, com vários arcos da Marvel, tanto arcos mais clássicos como arcos mais recentes, de forma a que o leitor tivesse, digamos, um primeiro contacto com várias revistas e com vários heróis para ficar a conhecer este universo da Marvel. Eu particularmente, na altura, quando comecei a ler, por exemplo, este livro, eu nunca tinha lido uma banda desenhada da Marvel. Conheci, obviamente, os personagens pelos desenhos animados, pelas adaptações para o cinema e para os videojogos, mas não tinha nenhum conhecimento do universo Marvel. E esta coleção, em específico, foi uma coleção muito importante para mim para conhecer um pouco a cronologia e grandes eventos conhecidos da timeline da Marvel. Uma coisa também muito boa desta coleção era o facto de ter muitos arcos dos anos 2000. Por exemplo, aqui o Vingadores, o Último Ato, que é, digamos, um dos arcos mais conhecidos dos anos 2000. Tivemos também vários outros arcos que foram até adaptados para o cinema, como por exemplo a Guerra Civil, e esta coleção da Salvat também tinha aquela chamariz de ter uma lombada com uma ilustração que é absolutamente fantástica. Essa editora, digamos, ou a Salvat, que é mais uma distribuidora, apenas lançou esta em português de Portugal. Lançou mais algo, houve aqui uma distribuição de mais algumas em português do Brasil, mas na minha opinião acho que não vale a pena, a não ser que esteja na nossa língua. E antes da Salvat também tivemos durante muitos anos a Levoar a publicar alguns títulos de DC e de Marvel. Temos aqui, por exemplo, este Batman, o jogo final, que é o primeiro volume da coleção Batman 80 anos. Uns anos antes tivemos também vários clássicos do Batman publicados também pela Levoar na coleção Batman 75 anos. E entre Marvel e DC, a Levoar chegou a publicar certamente mais de 80 volumes. Eu diria até com as coleções de Vertigo, da Liga da Justiça, do Y no Último Homem. Certamente esse número chegará aos 100 títulos.
e eu tenho muitos deles e sinceramente eu gostava dessa altura em que uma pessoa podia ir comprar estas coleções ao quiosque, acima de tudo por duas questões. Em primeiro lugar, porque eram coleções que tinham um início e um fim definido. Por exemplo, estas coleções, eu acho que a Batman 80 anos deve ter entre 10 a 15 volumes, ou seja, semanalmente saía um volume e eu ia ao quiosque aqui da minha região para comprar. Até porque, em primeiro lugar, eram volumes razoavelmente baratos. Eu acho que a relação qualidade-preço era muito boa, porque temos um livro de capa dura, com papel até de boa qualidade, a um preço muito bom. Normalmente era entre os 10 e os 12 euros, no máximo 15 euros. E depois, o outro fator que eu acho que é muito importante para estas coleções era o facto de elas serem distribuídas então para quiosques, serem distribuídas com o jornal, porque em muitas regiões de Portugal existe uma livraria ou até não existe uma livraria especializada. Eu falando aqui do meu caso específico, nós temos uma livraria em Favo, pelo menos que eu tenha conhecimento, e que tem uma seleção muito restrita de lançamentos de advir. A maior parte deles são por encomenda, e se nós quisermos ir a uma livraria, um espaço especializado que tenha assim, uma oferta maior de banda desenhada, temos de deslocar, por exemplo, à cidade de Guimarães, à FNAC, porque aqui não existe, digamos, um espaço especializado. Acredito que em outras regiões de Portugal essa distância até uma livraria especializada seja ainda maior do que aquela que eu tenho, e nesse sentido eu acho que esta distribuição de livros pelo jornal fazia com que, digamos, as regiões que estão mais deslocadas dessas livrarias especializadas tivessem ali um espaço onde pudessem comprar livros de banda desenhada. Eu particularmente, quando fazia esta coleção, até gostava bastante de ir ao quiosque, porque obviamente criamos aqui uma conexão com a pessoa que tem o quiosque. Eu particularmente tinha uma relação, e tenho uma relação bastante próxima a essa pessoa do quiosque onde eu costumo comprar os livros. Na altura fiz esta coleção da Salvat, depois ele também informou-me que a coleção Batman 80 anos teria uma coleção. Na altura fiz também a do Peter Pan, ou seja, era um espaço e é, digamos, um ritual que é interessante ir lá todas as semanas, pegar um livro, ler, e eu acho que sinceramente faz falta um pouco essas coleções, principalmente na parte de super-heróis. Podem obviamente criticar o facto de serem coleções mix, termos um arco aqui e um arco ali. Por exemplo, o Batman do Grant Morrison teve nestas coleções 2 volumes publicados e agora a Devir está a publicar assim numa fase completa. Mas eu particularmente gosto mais desta abordagem. No entanto, acredito que muitos livros, principalmente clássicos, puderam ter uma edição em português porque estavam num âmbito dessas coleções. Falo, por exemplo, Guerras Secretas, que é uma história que eu particularmente até nem acho assim tão interessante. Ela foi lançada primeiramente numa coleção da Levoir e depois também na coleção da Salvat. E eu acho que eles conseguiam equilibrar muito bem entre lançamentos mais atuais e lançamentos mais clássicos. Outra coleção que eu também comprei, esta já numa coleção privada a um particular, foi esta coleção de Star Wars, publicada pela Planeta da Agostini. Esta tinha 70 volumes e também tem aqui, digamos, várias histórias do universo Legends de Star Wars, e particularmente este arco aqui é muito, muito fixe. Depois tivemos também outras coleções, como esta coleção clássica Marvel, que teve 60 volumes inicialmente, depois teve uma expansão para mais 30, fechando a coleção com 90 volumes, e que particularmente aqui eu acho que esta é interessante pelo facto de nós podermos ver o início da Marvel, mas acho que esta aqui, por ser um material mais clássico, pode ser uma coleção mais com foco em colecionadores que já conhecem o universo Marvel e que querem conhecer estas primeiras histórias, do que propriamente para quem quer começar a ler banda desenhada. Eu acredito que uma pessoa mais jovem, um
um adolescente que pegue num livro destes possa torcer um bocado o nariz a dizer esta arte é antiga, mas obviamente estamos aqui a falar, em muitos casos, aqui por exemplo o caso de Spider-Man, de fases absolutamente fantásticas, a do Stan Lee e do Steve Ditko é mesmo muito boa, a do Quarteto Fantástico também é, eu particularmente também gosto da do Demolidor, e eu acho que são coleções que são muito porreiras de se verem nos quiosques. Infelizmente, nos últimos anos, estas coleções têm desaparecido completamente do mapa. Esta foi a última assim de super-heróis que foi publicada e particularmente acho que no futuro próximo não teremos assim muitas coleções de super-heróis nos quiosques e eu acho que é realmente uma pena. Mas diz-me aí nos comentários se tu já fizeste alguma destas coleções, se vês aqui uma importância neste tipo de publicações para criar novos leitores ou se preferes, digamos, coleções mais especializadas como esta coleção aqui da G. Floyd ou os lançamentos de Batman pela editora Devir. Mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.